corretor de seguros, você sabe como funciona uma assessoria? A condição comercial de você ser atendido direto pela seguradora ou através de uma assessoria é exatamente a mesma. A sua comissão é a mesma, a sua pólice é emitida no seu nome. O diferencial efetivo é um atendimento dedicado, especializado e focado em você. Quer saber mais? Entre em contato conosco. Fala galera, Léo Foltran do podcast O Corretor chegando na área para mais um episódio, o nosso primeiro episódio de 2025. Então para você que está nos assistindo aí na sua casa, no seu trabalho agora, independentemente de onde você esteja, seja muito bem-vindo, que 2025 seja de muito sucesso para você e eu espero você no decorrer do ano comigo. Se você é a primeira vez que está aqui no nosso programa, não esquece de se inscrever, clicar aqui no sininho para ativar sempre as notificações e já deixa seu joinha aí. E hoje a gente já vai começar o ano de 2025 falando de inovação, falando de tendência para o futuro. Eu estou recebendo dois parceiros aqui, um outro corretor e um cara que está inovando no mercado de seguros, mas eu vou deixar eles contarem para vocês o que eles fazem. Primeiramente, André, seja bem-vindo, olha para aquela câmera lá agora e se apresenta, conta para quem está nos assistindo aí. Valeu, Léo, obrigado aí pelo convite. Bom, vamos lá, eu sou o André, sou da Garanseg Corretora, estou no mercado aí desde 2010, o nosso foco é sempre o seguro massificados, né, seguro de afinidades, né, no modelo B2B2C, e aí no decorrer dos anos a gente entendeu uma necessidade de mercado e acabou desenvolvendo um produto novo, né, que é a Seg2C. Vou deixar o Renato aí se apresentar, ele vai falar um pouco melhor também. Seja bem-vindo, Renato. A gente já estava falando aqui nos bastidores, né? Você já contou um pouquinho do que é a Seg2C. Então, Léo, eu sou o Renato, atuo na área de tecnologia há muito tempo e a nossa empresa mãe, vamos dizer assim, a empresa da tecnologia enxergou uma oportunidade justamente no momento que o André lá na Garanseg estava enxergando esse mercado de seguros affinity, mas que hoje a gente chama de microseguros. Então, reunimos uma força bem grande, esse projeto já está rodando há bastante tempo e hoje a gente está preparado, está entrando no mercado com toda a força para fazer do microseguro uma coisa muito simples de ser contratada no Brasil por qualquer um. E isso está rodando, nós vamos bater um papo sobre isso. A Seg2C, ela está com essa plataforma, deixando que os CNPJs, as empresas do Brasil, possam vender seguro de uma forma muito simples para seus consumidores. Show de bola. Então, para você aí, meu amigo corretor, que quer saber sobre tecnologia e como esse seguro B2B2C, que nem disse o André, isso, falou ali, não pode perder esse episódio, porque a gente vai explorar diversos aspectos disso. E puxando o gancho que o Renato deu aqui para nós, André, conta para mim, como que foi para você, para o teu pai, enxergar essa possibilidade lá atrás? Porque o mercado de seguro a gente sabe que é um mercado tradicional, conservador, que quando vai falar de inovar tecnologicamente sofre muitas vezes, porque não é difícil, mas vocês veem uma pegada de investimento, de tendência, que agiliza muito desse processo, né? Sim, bom, legal, Léo. Bom, então para a gente entender o contexto, deixa eu explicar um pouco melhor a nossa história, que aí você vai entender como que a gente chegou no momento que a gente está. Então, basicamente, o meu pai ele trabalhou muitos anos numa grande rede de varejo, na parte de serviços, então ele era diretor de serviços, e ele trabalhou de 2003 até 2010, que foi o ano que a gente fundou a nossa corretora. 2007, virou de serviços, virou seguro, ou seja, então os varejistas comercializavam o garantia estendida, seguro de celular, roubo e furto, mas era tudo por conta, não tinha um padrão, não tinha uma legislação. Uhum. E aí a SUSEP entendeu que precisaria regulamentar os seguros, o garantia estendida como um seguro dentro do Brasil. Em 2007, então, tornou-se o garantia estendida seguro, né? Então houve a necessidade de montar uma corretora de seguros. Aí meu pai montou a corretora, né, de lá para cá, ficou esse meio tempo, 2007 a 2010, na verdade, montando a corretora. Ele teve que
fazer o curso na Funenseg, enfim, e era o tempo de o varejo também se adaptar. Então, as seguradoras também tiveram que se adaptar, desenvolver um produto que ninguém tinha. Só 3 anos para se adaptar. Mas, enfim, então adaptou, criou-se a Garanseg, e aí ele desvinculou desse varejo que ele trabalhava para focar na corretora. Mas continuou prestando serviço, né, para essa rede de varejo. E aí, em paralelo a isso, o que ele percebia? Que as seguradoras, elas estavam prospectando o mercado, e até hoje, basicamente é assim, só que o cara que é o pequeno e o médio, as seguradoras não tinham interesse nesse cara. Por quê? Porque o cara é muito pequeno, porque o cara vai dar muito trabalho, não tem-se o foco em vendas. Não se capacita. Não se capacita, perfeito. Então, eles deixaram esse mercado meio que de lado. Só que se você for pegar, por exemplo, a maioria dos varejos no Brasil é o pequeno e médio. Então, sim, você tem um oceano azul gigante de pequenos e médios, no qual não estava sendo trabalhado. E aí meu pai, com essa visão dele, falou, não, pera aí, acho que tem alguma oportunidade da gente fazer alguma coisa, vamos desenvolver uma plataforma, vamos desenvolver um projeto no qual a gente consiga concentrar esses varejos menores, né, jogar dentro da seguradora com uma condição de um varejo grande, e a seguradora nos vê como se fosse um parceiro só. Então foi aí que houve essa necessidade, justamente por conta do mercado de pequeno e médio. Aí casou de você conhecer o Renato, que Perfeito. tinha a parte de tecnologia. a massa encefálica, vamos dizer assim, de pensar em tecnologia, né, Renato? E uma intimidade com o varejo, conhecendo como que é o sistema de uma loja, como que é a experiência do usuário, que é muito importante. E toda a nossa plataforma foi construída para privilegiar o CNPJ, para que ele se torne mais forte. Vamos lembrar, e o André falou muito bem, seguro, microseguro era sinônimo de garantia estendida. Sim. É o que a gente mais conhece. Vamos aí nos grandes sites de e-commerce, você compra lá um ventilador e já faz uma garantia estendida. Isso é o início de tudo, mas o microseguro hoje ele permeia muitas outras atividades. E essa distribuição de uma forma com a cara do negócio do nosso cliente, que é o nosso foco. Tipo, eu estou vendendo um produto e agrego um seguro no meu produto, que não é necessariamente uma garantia estendida. Pode ser, por exemplo, o seguro da residência. Sim. De uma forma tão leve, tão fácil e tão barata, porque se a gente olhar a história da SUSEP, ela foi desregulamentando várias coisas do seguro tradicional para que o microseguro pudesse ser vendido de uma maneira simples. Porque é uma forma de inclusão social. Sim. Então esse é o nosso foco, tornar a venda do seguro simples. E eu acho muito legal quando você traz esse ponto, Renato, porque assim, é o que eu sempre falo aqui no decorrer dos episódios, para quem já nos assiste aí. A gente só vai tornar o seguro mais barato e mais acessível quando a gente tiver uma grande massa da nossa população amparada por ele. Por quê? Pô, você vai querer fazer seguro de um vulcão no meio de uma geleira, é óbvio que quando o vulcão entrar em erupção vai derreter a geleira. Então é a mesma coisa, que aí o André trouxe ali o exemplo de pequenas capilaridades dos corretores de pequena e média empresa. Pô, a seguradora sabe que ela vai ter que treinar, que ela vai ter sinistro, que ela vai ter prejuízo, que ela vai ter que operar 20 anos naquela carteira para ela começar a ter o lucro. Sim. Até ela conseguir pulverizar todo mundo. E aí é muito legal quando você traz esse ponto da garantia estendida, que eu vou trazer, por exemplo, a última vez que eu já contei aqui algumas vezes, que eu fui comprar um óculos na Chile Beans e já saí de lá com seguro. Isso. Feito, inclusive, salvo engano, aí por uma empresa que a gente talvez fale no decorrer do programa aí. Muito provavelmente. Muito provavelmente. E aí vem essa pegada do B2B, B2C. Eu acho que é legal, né, André e Renato, a gente contar para o pessoal, porque eu acho que essa é uma tendência para o mercado de seguros. Tive lá em 2024 presente em Vegas, tive algumas conversas com grandes empresas que já estão operacionalizando projetos que são empresas de B2B focadas no B2C, também nesse B2B, B2C, porque elas precisam de capilaridade para vender. E assim, nada mais, nada menos aí do que a maior locadora do país que está pensando nisso e em criar um canal junto com os corretores. Mas eu tenho certeza que no decorrer de 2025 vocês vão ver eles aqui no podcast com a gente para a gente falar mais sobre isso. Mas assim, vamos falar para quem está nos assistindo. Quem que pode ser parceiros da Seg2C? Quem que pode estar aqui com vocês? Quem que pode se tornar um canal de distribuição? Qualquer corretor? Qualquer empresa? Qualquer varejo? Veja,
Vai os dois, não tem problema. Eu vou Deixa o André contar, vai. complemento. Na verdade, assim, quando a gente fala do modelo B2B2C, a primeira coisa que vem na cabeça geralmente são o varejo, né? O varejo, ele é uma fonte de distribuição. Mas, por exemplo, a gente tem cooperativas, sindicatos, associações, fintechs, bancos. Eu acho que qualquer tipo de CNPJ que, na verdade, queira agregar receita, né, para o seu negócio. E valorizar o seu produto, que é muito importante. Eu tava vendo um vídeo, eu vou fazer uma pergunta para vocês. O que é uma vantagem competitiva no mercado de seguros hoje? O que você enxerga aí, André Uma vantagem e Renato? competitiva? Vamos lá, o conceito de uma vantagem competitiva, né? Muita gente acha que fazer um atendimento padronizado, diferenciado, humanizado é uma vantagem competitiva. Mas, pô, eu posso aprender a fazer isso, você pode aprender isso, então isso não torna a gente com uma vantagem. Agora, a partir do momento... Passa a ser um requisito. Exatamente. Agora, a partir do momento que eu desenvolvo talvez um microseguro em parceria com uma seguradora e só eu passo a oferecer ela no mercado, eu torno ela uma vantagem competitiva para o consumidor e para a seguradora. Então vamos dar um exemplo disso daí. Uma das premissas da nossa plataforma é que a gente se tornou a seguradora no ponto de venda do cliente. Ponto de venda é uma coisa genérica, mas é onde ele faz a venda. Sim. Não precisa ser necessariamente o caixa. Não precisa ser o PDV. É no PDV como um todo. Então vamos lá. Quando você emite a policy via nossa plataforma, ela sai com a tua logomarca. E isso dá uma credibilidade. Além de vender, por exemplo, um material de construção, eu vendo seguro para tua casa com a mesma logomarca da loja. E essa soma de forças que agregam valor à marca. Pensa só o pedreiro indo lá comprando e fazendo o RC obra dele já mesmo para garantir que se der algum problema lá, já pode executar a obra, está resolvido. É isso que a gente está mirando. E o diferencial, quando você fala assim, por exemplo, de um microseguro, o consumidor, ele não vê, por exemplo, a seguradora por trás. Ele vê a instituição que ele está... Eu estou comprando o seguro do Léo Podcast. Sim. Entendeu? É ele que vai me garantir o negócio. Isso daí é algo para a gente que é corretor, que é comumente, né? Pô, eu fiz o seguro lá, aí você vai mandar a renovação, vai a logo da empresa, mas essa Bom Retiro seguradora é boa? A Granseg é uma boa seguradora? Você fala, não, eu sou corretor. O Bom Retiro é a corretora, a seguradora é outra, porque só vai chegar na apólice a logo da seguradora. Daí você perguntou, quem que ganha, qual que é a cadeia? É uma cadeia bem extensa, porque tem desde os nossos embaixadores, que são as pessoas que têm o acesso a esses canais, aos parceiros. Por exemplo, a gente tem a Associação Comercial do Paraná hoje, é uma parceira da Seg2C. A gente está difundindo esse projeto dentro da associação, porque também tem um ganho social. E vou te dizer mais, vamos pegar o exemplo do Rio Grande do Sul, que foi um exemplo muito triste, mas que é um exemplo. Muitas vezes o seguro, microseguro, ele é a diferença entre a pessoa estar na fila da assistência do governo e na fila do direito de arrumar a casa dele. E isso faz toda a diferença. Total. Por um valor muito baixo. Isso era um ponto vamos para esse ponto agora então. Vamos falar de microseguro. Eu acho que eu pesquisei, ouvi do que eu aprendi. Acho que os dois principais pilares que a gente pode falar para quem está nos assistindo é acessibilidade e baixo custo. Isso, perfeitamente. Torna acessível, você contrata em qualquer ponto do PDV e torna um baixo custo. Isso você consegue, de certa forma, atrelar um grande valor ao que você está entregando ao teu produto. Então, eu acho que voltando à minha brincadeira ali de perguntar o que é uma vantagem competitiva, era onde eu queria chegar. A grande vantagem competitiva desse produto é você tornar fácil o que para muita gente às vezes é difícil de entender. Fácil e num custo justo. Exatamente. Vamos pensar nos grandes sites de e-commerce, né? Que existem, inclusive no Brasil, não precisa nem falar o nome, que todo mundo sabe, todo mundo compra lá, a experiência é muito fácil e o preço é muito justo. Sim. É isso que a gente está hoje procurando. Você começou a ver aí nesses grandes sites, nesses sites de milhagens, tudo, seguradoras estão entrando em troca. Tantos reais gastos vale tantos pontos, tá? Entrando os grandes players aí. Algo que era inimaginável até certo ponto. E eu tive a presença lá em 2023, no CQCS, de conhecer a Pay2B,
que também era uma empresa que já vinha nessa pegada, que começou lá com a Som, que nem existe mais agora, que já foi vendida para o Grupo HDI, que eles estavam trocando a milhagem pelo pagamento do seguro. Então, mais uma forma, talvez, para o mercado desenvolver, não sendo só o pagamento monetário para a pessoa. Então, às vezes, a pessoa vai acumular milhas em tal determinado programa para pagar o seguro Sem dela. dúvida. Veja bem, eu acabei de ler um livro do Mohamed Yunus, que foi o Prêmio Nobel da Paz, chamado Banker for the Poor, que é justamente esse conceito da inclusão social. Vamos pensar. Sim. Então, o microseguro ele atende as duas principais camadas da sociedade, que é o sustentáculo de qualquer país, inclusive do Brasil. Sim. Que é o pequeno negócio, e o pequeno negócio é a grande maioria das pequenas e médias empresas do Brasil, que ela está conseguindo se manter, está vendendo um seguro, está ganhando para vender um seguro agregado ao produto dela e está levando o seguro pro CPF, que não tinha. E você tem no Brasil, quando você traz o Brasil, e eu concordo plenamente com o que você disse, a gente tem muito da informalidade. E você vai trazendo a acessibilidade para você entender o perfil de consumo. Eu vou te dizer isso perante, por exemplo, as minhas redes sociais. Hoje a gente atua muito fortemente no Instagram, Facebook, YouTube, temos TikTok e eu tenho o Kawaii também. O Kawaii é uma rede que aqui não é tão difundida, mas que tem uma base enorme. Então, tanto a minha divulgação de vídeos lá, ela atinge uma... Se eu for falar para você, ele atinge uma faixa de entrega de conteúdo muito grande. Mas eu me deparo com as pessoas lá de um público que não tem nada a ver. Totalmente diferente, de classe C, D, E. E aí a linguagem muda, a forma de penetrar lá é diferente. Mas é o que eu falo. Eu preciso estar lá, eu preciso mostrar, porque essa pessoa ela tem a mesma necessidade do cara que precisa contratar um plano de saúde do sírio-libanês e do cara que está tentando escapar do que é o SUS hoje. Então, assim, e aí eu acho que eu vou deixar para o segundo bloco, mas eu já vou deixar a pergunta para você que está nos assistindo e você deixar aqui no comentário antes da gente voltar. Que aí os meus convidados aqui vão responder, né? Quais que vocês acham que seriam os principais benefícios para hoje? Um corretor, começar a trabalhar com esse tipo de produto. Então você que está nos assistindo aí, segura que a gente vai pro break, mas já a gente está de volta. Corretor de seguros, você sabe como funciona uma assessoria? A condição comercial de você ser atendido direto pela seguradora ou através de uma assessoria é exatamente a mesma. A sua comissão é a mesma, a sua pólice é emitida no seu nome. O diferencial efetivo é um atendimento dedicado, especializado e focado em você. Quer saber mais? Entre em contato conosco. Voltamos, galera. Espero que vocês tenham tomado uma aguinha, que vocês estejam prontos aí para o nosso segundo bloco. O assunto tá gostoso, já estamos começando o ano bem, né? Então, não se esquece, se você está assistindo a gente aqui e ainda não se inscreveu, clica aqui embaixo, se inscreve no canal, clica no sininho para sempre estar recebendo. A gente tá aqui toda quarta-feira, 8h30, mas não custa você receber essa nossa notificação para não perder nenhum episódio. E como eu estava falando ali no finalzinho, vamos falar agora da vantagem para o corretor. O corretor entrar nesse mercado, porque ó, tem cliente, eu acho que fideliza e eu acho que você alcança novos públicos. Eu acho que dá pra gente começar nessas premissas. Agora né? O André vai deixar eu começar. vai. Então vamos lá. As vantagens para o corretor, eu acho que é uma mudança de mindset. É o que você falou. O microseguro, ele vira um canal de distribuição, de volume. Então o volume é uma primeira vantagem. Lógico, são ganhos menores, mas a escala muito maior. E como a tecnologia é que está rodando o negócio, o que a gente espera do corretor, e não deixa de ser uma vantagem, ele se aproxima do cliente, aí do CNPJ, para estar antenado em novidades e criar novos seguros. Porque veja, o que a gente tem hoje é um padrão, é um mercado, mas isso dá para ser muito desenvolvido. O corretor passa a ter uma nova posição. Deixa o sistema fluir, arruma os negócios, ele vai ganhar com isso, só que ele não precisa mais perder muito tempo na burocracia, no sinistro, ele vai perder tempo
junto com esse CNPJ, entendendo o mercado que está mudando todo dia. E aí que eu acho que é uma coisa, como o André falou, um mar azul de longo prazo e o mindset muda. Ele passa a ser uma pessoa muito mais importante no processo. E, logicamente, tem um ganho bem legal, bem importante. Eu penso por aí também, mas eu tenho uma questão que, vendo como corretor também, às vezes a gente tem algum cliente, por exemplo, que a gente acaba fazendo seguro patrimonial, seguro de vida daquela empresa, e de repente tem uma outra oportunidade para a gente fidelizar esse nosso cliente, não só quando ele sendo nosso cliente consumidor, mas levar receita para ele. Então, por exemplo, assim, Léo, lá na Bom Retiro, se você tem lá, por exemplo, um cliente seu que é um varejista, que é uma cooperativa, que é uma associação, que ele já consome lá, já contrata o seguro automóvel, frota, enfim. Por que não você também levar para ele uma oportunidade dele ganhar receita junto com você? Entendeu? Isso vai acabar fazer um negócio com ele, além de fazer seguro, você faz negócio. Você faz as duas pontas ganharem dinheiro. É isso aí, entendeu? E me diga uma coisa, conta para mim, um de vocês dois, ou os dois, tem algum case prático com resultado expressivo que a gente pode compartilhar com quem está nos assistindo aí? Bom, tem case prático vários. Então, eu vou te contar que aconteceu ontem. Aí, existe um cliente nosso, uma startup muito bacana, que está voando no mercado brasileiro, que ela faz o quê? Ela cuida de MEI. Hoje, dos 17 milhões de CNPJs que tem no Brasil, uma grande parte é microempreendedor individual. Sim. Esse público, ele tem uma carência. Aliás, tem muitas carências. Sim. Então, eles levam para a gestão para esse pessoal, principalmente para as empresas que contratam MEI, e fazem um serviço de contabilidade, emitem a nota fiscal, porque para o MEI é um problema, tudo isso. E tem um seguro da Seg2C lá. Um valor muito baixo e que garante para esse MEI, que muitas vezes é um motoboy, o quê? Se ele cair da moto, ele tem diárias. O DIT, o DH. O DH. E qual que é a inovação? Isso está sendo feito de uma maneira totalmente automática. Já tivemos casos, inclusive essa semana, de atender o motoboy, que foi muito legal. E aí ele complementa o INSS, né? Muitas vezes que o cara, às vezes não tem, às vezes tem, mas ele complementa. E esse complemento é a diferença, mais uma vez, do cara tá na linha da assistência e na linha do direito. E eu vejo que acho que aí quando eu faço uma abordagem de uma venda de varejo para um cliente, e sempre levo isso que o cara nunca pensa, tá? Que quando ele se acidenta e ele não tem um seguro, por exemplo, ele pensa, não, mas eu tenho INSS, eu sou um CLT. Ele esquece que dentro do CLT dele, ele não vai receber a bolsa alimentação, o bolsa trabalho, a assistência lá, alimentação. Que tem um tempo para ele receber tudo isso também, né? Tem um tempo, ele vai ter que passar por uma perícia. E o DHI, o DIT, cara, o pagamento é praticamente, vamos dizer assim, imediato. É imediato. Ele vai liberar, afastou lá, cumpriu a carência, a franquia, cumpriu a carência, está recebendo o que foi contratado, acordado, não se discute, provou que precisou, está recebendo. E aí nós agregamos, nesse caso, um seguro de vida no DIT, que é aquele negócio, a pessoa chega em casa e mostra para a esposa dele, eu tenho um seguro de vida, muda até a relação familiar, e gera tranquilidade. O que nós queremos hoje é tranquilidade. O seguro é tranquilidade. Exato. Colocamos ainda, muitas vezes, um sorteio da Loteria Federal, a gente consegue fazer um DIT premiado, esse é um case. E um outro case, para não se entender muito, o André vai contar aqui, que é a nossa operação no ramo de celular, que está numa expansão muito grande no Brasil inteiro. Então a gente tem um parceiro nosso, que ele é de Santa Catarina, então na verdade ele tem operação Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Ele está com 45, 50 lojas de celular, tá? E esse parceiro nosso, ele comercializa seguro de garantia estendida, roubo e furto, o quebra acidental do celular, e além disso ele também comercializa o DH. O que ele fez? Ele chama o caminhão de prêmios da loja dele. Então o cliente paga lá R$ 54,90 por ano, uma vez só, e ele concorre lá a R$10 mil. Se ele for contemplado com um título de capitalização, ele vai lá e troca por aparelho celular, notebook, o que ele quiser. Que legal. Esse cliente, para você ter ideia, Léo, ele começou o ano vendendo 100 mil, já está fazendo 300 mil por mês de venda de
desse plano de seguros. um título de capitalização, um seguro com título de capitalização. Não, geral, né? Geral. Isso é inovação. Sim, isso é inovação. É porque aí que tá, né? Quando você trouxe o DIT, o DHI, que a gente vai falando, a gente tem que entender o que eu sempre falo, tá, Renato? Seguro de vida, por exemplo. Ele é o caso mais emblemático que ele mudou. Antigamente você falava de morte, aí você ia falar com o cliente vamos falar de seguro de vida. Cara, vai atrair morte. Mas é o que nem eu brinco. A única certeza que você tem na vida é que você vai morrer um dia. Mas a pessoa se usar em vida, daí é melhor ainda. Exatamente. Melhor ainda. E aí a gente porque quando a gente fala aí de um público, por exemplo, um dono de transportadora. Cara, um dono de transportadora, se ele não tiver um seguro da carga, acabou. Um caminhão dele sem a carga, acabou. Um avião não sai do aeroporto sem seguro, não tem Exatamente. Como, né? Então, assim, é muito fácil você falar com esse público. Mas agora, se você parar para dizer que é a brincadeira que eu digo, que é que se você estiver dentro de um carro sem um seguro de vida, você está sem cinto de segurança lá dentro desse carro. Perfeitamente. Você tá sem, você pode estar com o cinto fisicamente, mas você não tem. Né? E assim, a gente tem a síndrome do super-herói, o André que já me acompanha já ouviu falar diversas vezes sobre isso. Que é achar que a gente não vai morrer, que a gente não vai se acidentar, que não vai ter nada. E aí agora? Isso daí eu não acho que até é redundante eu falar isso. Está presente 100% online, né? Todo o canal de distribuição é 100% online. E, Renato, é muito difícil para o cara que chegar aqui, que estiver nos assistindo, que caiu aqui no nosso canal e fala assim, eu tenho uma ideia, eu queria conversar com a Seg2C para tentar desenvolver um braço hoje dentro das seguradoras parceiras de vocês. Vocês conseguem abrir esses canais com certa facilidade? Sim, lógico, né? Tudo isso é um esforço muito grande. A gente tem hoje vários projetos na esteira sendo desenvolvidos, mas a gente tem um apetite muito grande por bons projetos. Com certeza será bem-vindo, né? O nosso contato vai estar aí no teu podcast. A gente vai estudar e a gente é consultor desse negócio. Então a gente vai fazer uma consultoria, vai analisar, o André tem uma expertise muito grande para que tenha sucesso. A ideia é essa, ter sucesso. Lógico, o seguro é um negócio em franco crescimento no Brasil. Basta ver que lá no Nordeste hoje só 4% das residências tem seguro residencial. Então nós temos 96% para abordar ainda, né? Sim. Quer dizer, é tudo, é 100% praticamente. Mas a forma de chegar, ela precisa ser construída, é o que você falou. E muitas vezes com a cara do cliente, com a cara do CNPJ. E aí sim é uma especialidade nossa. E André, vamos lá, vou te pedir para você dar uma ajuda para quem está nos assistindo aí, antes de chegar na Seg2C, para desenvolver, quem sabe, um projeto, ofertar, pensar em ser parceiro. Como você começou a fazer isso? Nada melhor do que perguntar quais que vocês acham que são os primeiros passos para um corretor visualizar a ideia, né? Claro, é muito fácil e plano a gente falar, chegar lá na empresa e oferecer. Isso é simples, né? Mas eu acho que isso é a linha final. Agora, o cara que está em casa e nos assistindo, como que você começou a pensar nisso, teu pai? Você falou do pensamento, né? Mas tem um passo a passo que você desenvolveu? Não precisa abrir todo o jogo. Sabe? Não, eu acho que o principal para o cara começar ele entender, ele pegar a própria carteira de clientes dele, né? Ver o que ele pode, por exemplo, esse cara faz sentido, esse cara não faz sentido, né? E obviamente, né, ele entendendo quais são os potenciais clientes, eu acho que o segundo passo é ele entender um pouco do produto, entender de microseguros, né? Porque apesar de estar um produto de prateleira para todas as corretoras que queiram comercializar, mas eu diria que são poucas que realmente vão atrás, vão buscar. Então, acho que você precisa primeiro entender dos teus potenciais clientes e depois entender do produto. E aí, depois é igual você vender um seguro de carro e vender igual um seguro de carro. Talvez olhar os mesmos leads ou tua base por um outro ângulo. Por um outro Exatamente. ângulo. André, perfeito. Eu acho que isso é legal você falar, porque quando a gente recebe, né, André? A gente é corretor pra caramba. Sim. A gente recebe e-mail para participar de treinamento todo dia. E esses dias eu até disse para uma gente meu, falei, você quer que eu faça treinamento ou que eu venda? Porque no final do mês o que você me pede é meta, né? E ou eu paro para fazer um treinamento. Por quê? Primeiro ponto, tá? Aí eu vou dar uma dica de uma pessoa que ainda não vende microseguros, mas que tem apetite para fazer isso. Foca em algumas coisas. Não pega
uma metralhadora e começa a atirar para todo quanto é lado. Foca no nicho, tenta se especializar, como você trouxe ali. Pô, tem uma empresa que é uma parceira para seguro de celular. O que eu posso expandir? Porque assim, pessoal, você que está nos assistindo aí, corretor de seguros, pode ter certeza, você vai fazer negócio com quem quer fazer negócio, mas você vai ter que devolver algo em troca. Isso é fato que eu acho que é primordial para o negócio dar certo. Porque se você contar só com a boa vontade, não vai dar certo. E aí, Léo, por exemplo, assim, vamos supor o corretor que ele queira, fala, puta, eu quero fazer negócio, eu sei que eu tenho cliente, mas eu não sei o que ofertar. Não tem problema, vem até nós e a gente vai ver, ó, cara, o que é esse teu cliente? Teu cliente tem um material de construção? A gente consegue fazer isso. A gente faz um mini plano de negócio. A gente faz um mini plano de negócio pro cara. Às vezes o cara de fato não sabe, não quer ir atrás, mas sabe que dá para ganhar dinheiro. Perfeito. Pode vir atrás de nós. E aí, vamos falar agora um pouquinho, indo já para a parte final do programa. O Renato acho que vai colaborar, o André também. Mas como que você vê, Renato, aí nessa parte tecnológica, de sistema, de implementação? O Brasil está preparado para isso? É fácil fazer isso? Atrelar esse sistema junto com o sistema de seguradora, a Seg2C está preparada para ajudar? Sim. A gente vem numa trajetória de bastante tempo, então nós estamos hoje plenamente preparados, integrados com algumas seguradoras. Essa plataforma ela tem uma disponibilidade de 24/7, roda perfeitamente, mas os desafios são muito grandes, porque as integrações elas não param. Cada novo projeto ele tem que ser mais online, mais integrado, mais com a cara do consumidor. Então é uma jornada que não tem fim, mas da mesma forma como o Brasil hoje é líder, né, no mercado da automação comercial, líder no mercado de Pix, da automação bancária, a gente tem todos os ingredientes para andar bem nesse mercado, e a Seg2C está navegando nessa onda. Nessa onda. E eu acho legal, né, André, a gente parar e pensar, né? E aí eu não sei se você concorda com o que eu vou dizer agora, e não tem problema nenhum se não concordar. A gente tem alguns produtos que vão continuar da forma tradicional. Você achar que o seguro de auto vai se vender sem o corretor? Uma parte até talvez se venda, mas a grande maioria, a figura do corretor vai estar presente ali fisicamente, porque é importante ressaltar, pessoal, nós falamos aqui durante todo o programa e o papel do corretor também é fundamental para você que nunca ouviu falar de seguro embutido, de microseguro. Existe a figura do corretor de seguros ali no meio da venda, não está sendo tirado o corretor, ele só está conseguindo ganhar uma escalabilidade, que assim, às vezes para você fazer uma ação de vender seguro de celular, você vai ter que ter 30 funcionários ligando pro cara, e eu tô falando, não, clica no link que a gente está automatizando essa venda, porque é um seguro mais simples de ser vendido, é de fácil entendimento. E aí eu acho que a penetração para outros ramos, né, André, ela só vai entrar quando mais gente entender do seguro, né? Perfeito. Porque assim, Léo, o que acontece? A plataforma, até como o complemento que o Renato falou, que a gente precisa sempre também estar com uma facilidade para o próprio vendedor lá na ponta ser intuitivo para ele. Porque ele, de fato, ele não tem esse conhecimento técnico do seguro. Ele, claro, ele sabe o que cobre, o que não cobre. Mas, por exemplo, vamos supor, você vai fazer um seguro de automóvel, que vai ter lá 300 tipos de pergunta. Se eu colocar isso numa plataforma para o cara vender um seguro de celular, ele não vai vender nunca, esquece. Então tem que ser alguma coisa muito simples ali, que ele coloque o mínimo possível de informação, que aí, de fato, o negócio vai rodar. Você sabe que eu vou fazer até uma brincadeira. Quando eu fui fazer o seguro do meu óculos dentro da loja lá, o vendedor me abordou e falou, não, você pode fazer o seguro pro teu óculos, ele vai cobrir quebra da lente, vai cobrir roubo, até se você esquecer em cima da mesa e levar o óculos. Eu olhei pra ele assim e falei, cara, ele não sabe que eu sou corretor de seguro. Eu vou deixar ele vender. Aí, quanto que é? É X. Eu falei, beleza, pode fazer. Aí eu falei, tá, mas como que chega a pólice? Não, 5 minutos a pólice chega no teu e-mail. Eu falei, sério? Que legal. Comprei, paguei separado, porque você fazia a compra do óculos e o pagamento separado. Chegou a pólice. Aí falei, cara, vou te ajudar agora para você nunca mais ter problema na tua vida, tá? Vamos olhar aqui as condições gerais. Falei, você pode falar que cobre o roubo, que cobre o furto, que cobre a quebra da lente. Mas não fala nunca pro teu cliente que se ele largar em cima da mesa tá coberto. Porque daí não tem cobertura. Ele olhou e falou assim, mas
é sério isso? Eu falei, sério, eu sou corretor. Daí me apresentei, brinquei com ele e falou, nossa, cara, pô, você me salvou, porque eu comecei essa semana aqui. Eu falei, então, ó. Então, assim, claro, por quê? Porque o pessoal não conhece, acha, né? E vende. E eu tenho certeza que ele estava fazendo aquela venda lá e ele estava recebendo uma comissão por aquilo. Então, assim, só que a gente tem que ter muito cuidado e muito zelo quando a gente vai falar disso, para não ser um próprio tiro no pé da nossa classe, né, na venda. Léo, a gente não combinou isso, mas eu vou pegar esse teu gancho aqui para falar justamente isso. O mindset, a cultura, ela não está ainda presente. Você acabou de dar um exemplo. Então, não é só plataforma, é treinamento, é conhecer o produto. E aí, para encerrar minha parte aqui, eu estou chegando num congresso que eu participei na Europa há 2 semanas atrás, e tem 2 termos que eu gostaria de deixar aqui como, não como dica, mas como um insight que eu peguei nessa palestra, que era do CTO da Louis Vuitton Mundial. Ele falou 2 coisas que eu acho que se aplicam aí a essa questão do novo corretor de seguro que a gente está falando, o novo modelo para o microseguro. Eles chamam hoje lá o vendedor de Sales Consultant. Então, vamos pensar no Insurance Consultant, ou também consultor, porque o corretor tem que entender do negócio do cliente para gerar lucro. Perfeito. Isso eu acho que é uma dica legal. E a outra, ele fala muito do Quiet Technology, que é aquela tecnologia super avançada, mas que ninguém percebe. Que é o que o André acabou de falar. É a venda em um clique do seguro. É isso que a gente está mirando. Então, esses detalhes fazem a diferença. Então, acho que se a gente pode deixar uma dica tal, o mercado mundial está indo para isso e a gente também está pensando nisso. E o Brasil ele é muito pujante quando você traz ali dados, por exemplo, de penetração de mercado ainda para seguro residencial. Seguro de auto, eu costumo falar, né? É muito bonito você falar que só 30% da frota tem e 70% poderia ter. Mas se a gente parar e analisar como corretor de seguros e falando agora para o consumidor que está nos assistindo, desses 70% não é todo mundo que faz. Não é todo carro que pode ter seguro nesses 70%. Então, quando a gente fala desses 30%, talvez a gente esteja falando de 70% do mercado que pode ser segurável, já segurado. Tá elegível. E por que o corretor fica dando murro em ponta de faca, muitas vezes, né, André? Em tentar vender o alto, né? É que nem você fazer uma matriz de análise SWOT, você vai ter lá a tua vaca leiteira, vai ser o teu seguro de alto, mas você tem que identificar, como você falou, um produto que ele te jogue para fora desse balaio que está todo mundo ali e permita que você amplie a tua corretora, que você passe a ofertar e atender uma demanda que o mercado... Consultor. Mas é o que eu falo. Sabe como que é o nome da minha corretora? Bom Retiro Consultoria e Corretora de Seguros. E olha que nós nem combinamos isso aí. Não combinamos isso, porque eu sou, antes de ser um vendedor de seguros, eu sou um consultor. Então, toda a minha venda, o André deve fazer muito parecido. Não é focado, eu não chego para um cara e falo assim, quanto que você quer pagar? Não é tirador de pedido. Exato. Eu quero entender o que ele precisa, ofertar. Se ele falar que financeiramente ele ainda não pode, que é como eu costumo vender meu seguro de vida. Cara, você talvez precise pagar uma apólice de 500 ou 600 reais por mês. Mas, cara, se você tirar 500 ou 600 reais por mês numa bala, eu aposto que em 2 anos você vai falar, não, bicho, eu não tô vendo retorno aqui, eu não me acidentei, eu não me machuquei, eu não tive um câncer, não usei, eu tô pagando e não vai voltar. Que aí a pegada das grandes empresas de seguro resgatável fazem de abordagem, porque é uma forma eficaz até certo ponto de você atingir a população. Mas não vou entrar na parte de investimento, que daí eu acho que tem investimentos muito melhores para serem feitos. E você lança isso para o cliente entender esse negócio. Porque todo mundo quer ter o seguro do carro. Aí todo mundo quer ter um serviço da casa. Todo mundo agora quer ter o seguro do celular, porque o celular hoje é o bem que acho que mais roubado no país. Léo, podemos dar um exemplo aqui de inovação que está na nossa base e que sirva para instigar quem está nos assistindo a procurar os novos mercados. Então nós temos um cliente que instala a internet no interior do Brasil. Veja, não são as grandes empresas, é uma pequena empresa que vai na tua casa e faz a ligação. E o que esse CNPJ enxergou? Que ele podia vender um seguro da casa do cliente. Perfeito. E hoje ele é um grande vendedor de seguro de casa quando ele vende na internet. Então vamos imaginar no interior, no agro,
em tudo que a gente tem nessa... Tudo é segurável. Tudo é é segurável. Só tem que saber o preço. É Ponto. isso aí. E a forma de entregar. É a forma de entregar, exatamente. Então isso é o microseguro. Viu só, pessoal? Como é simples de entender? O termo pode ser novo para você, mas é extremamente simples. André, Renato, poderia falar com vocês aqui mais umas 3 horas, tranquilamente. Legal. Eu tenho certeza que no decorrer de 2025 vocês vão voltar aqui, a gente vai Com certeza. conversar muito, trazer muito desse tipo de assunto. Quero agradecer a presença do André. Pô, a gente que agradece, vocês foi aí, sensacional aí. pra gente falar. Quero que vocês também deixem uma mensagem final aí para quem nos assistiu, para poderem, quem sabe, ajudar a disseminar cada vez mais aí o mercado de microseguros, seguros embutidos pelo país. Maravilha, obrigado pessoal quem assistiu. Se vocês tiverem interesse, se você quer mudar um pouco o foco da sua corretora para 2025, tem oportunidade de mercado, não sabe como começar, né? Pega essas dicas que eu falei, pega a sua carteira, vê o que pode ofertar e mesmo assim, se você ainda tiver alguma dificuldade, venha através de nós, que a gente está aqui para te ajudar a escolher o melhor para o seu cliente, para vocês. Perfeito, obrigadão, Obrigado. André. Então, nós estamos no mundo da tecnologia, cada dia mais, no mundo da escala, né? O scale, o mundo da escala, e o microseguro é uma oportunidade para a gente desenvolver novas ideias, novas entregas e melhorar a forma de entregar valor para o cliente. Perfeito. Pessoal, para quem nos assistiu, vou deixar aqui na descrição do vídeo o link das redes sociais dos nossos convidados e também vamos botar um link aí da Seg2C para quem quiser entrar em contato com vocês. A gente vai ajudar vocês a fazerem essa ponte aí, depois vocês marcam a gente lá no perfil lá, pô, fechei negócio com o pessoal lá para a gente saber que deu certo. Muito obrigado para quem nos assistiu, um excelente 2025 e se preparem, tá? O ano só tá começando, vai ter muito episódio bom no decorrer desse ano. Olá, amigo corretor. Nós desenvolvemos aqui na Santa Rita núcleos de especialização para atender vocês em necessidades de seguros diferentes do dia a dia. Então hoje nós temos aqui dentro o núcleo de benefícios, núcleo de transportes, núcleo de garantias e núcleo de seguros de RC. Tudo isso buscando uma especialização para que consiga trazer mais facilidade e que você fomente novos negócios. Ficou interessado? Entre em contato conosco.